que bom que a gente tá aqui de novo, né, Né? Raquel? Muito bom. Muito bom. Conseguimos. Sim, e hoje para falar de uma emoção super importante, o amor. E é muito bom te receber nesse ambiente de amor, que eu amo estar aqui, amo trabalhar aqui, é uma segunda casa, né? Então vamos lá? Falar dessa emoção? Vamos? Que amor é esse, Suelen? É o amor de apaixonados, amor de um casal ou não? Não, é o amor, emoção básica, aquele que nós, como espécie, viemos programados para sentir, que pode ser traduzido como necessidade de filiação, de filiar-se, de apegar-se. É esse amor que nos acompanha desde que a gente nasce, né? A gente tem aqui a representação do amor nesse personagem, né? Que nos acompanha desde que a gente nasce. E vai crescendo e vai ficando grande, vai cada vez mais com o tempo e com as relações que a gente vai estabelecendo, com os vínculos, né? Esse amor vai aumentando, né, Suelen? E aí a gente vai aprendendo a nomear, a identificar, a comunicar, né? Verbalizar sobre o amor. Porque é muito frequente que as crianças, quando chegam no consultório, tu deve ter essa experiência também, e a gente apresenta a emoção básica, amor, elas acabam associando o amor com o amor romântico, de apaixonados, o amor de casais, né? E justamente a gente traz esse amor pela vida, pela natureza, pelos amigos, pela família, né? Por si mesmo. Então, é uma outra conotação, é outro tipo de amor. Pode ter essa confusão, né? Porque talvez socialmente a gente fale muito mais do conceito filosófico, sociológico de amor, né? E não é sobre isso que a gente está falando aqui, não é esse o objetivo. E sim, algumas até, quando a gente vai explorar as emoções básicas, com recursos, acabam preferindo não falar sobre o amor, né? Já aconteceu comigo, pelo menos. Não, né? Não quero falar sobre isso, ou não sei, não consigo identificar, ou não sinto. Às vezes algumas chegam ao ponto de, não, isso eu não sinto. Justamente por essa confusão, né? Do amor estar associado a uma relação romântica. E aí tem todo esse aprendizado do que é o amor, necessidade de segurança, de se sentir cuidado, amparado. E o amor precisa estar presente dentro das famílias. E é muito sobre presença e troca, né? Exatamente. Sobre cuidado. E aí tem um ponto que a gente vai abordar aqui hoje, que é como a gente expressa esse amor. E que leitura que a gente faz quando a gente recebe esse amor. Como que a gente recebe, como que a gente expressa, como que a gente comunica o amor. E para cada um é de uma maneira muito particular, né? Tem pessoas que se sentem super confortáveis e necessitam e expressam o falar eu te amo, por exemplo, né? Ou abraçar e beijar. Para outras pessoas não, isso é muito desconfortável. Elas expressam de outras maneiras, fazendo algumas coisas pela pessoa, oferecendo ajuda ou oferecendo o tempo dela e disponibilidade, né? Eu lembrei que eu tenho uma postagem no meu Instagram que são fotos de um dia que meu irmão e eu fomos na casa da nossa avó e a gente chegou e eu disse assim, vó, que saudade que eu tava. E ali eu tava expressando o amor que eu senti na ausência dela, né? Que é uma coisa interessante, uma possibilidade do amor muito interessante, o amor na ausência, né? E aí eu falei, que saudade, vó. E ela falou, é mesmo, vou fazer um café. Porque esse sempre foi o jeito dela de expressar o amor. Que amor, que amor. Que amor. E a saudade nasce daí, né? Da existência do amor que existe a saudade, né? Exatamente, que é essa emoção secundária, né? Que o amor dá origem, digamos assim. Então, amor é vínculo, o amor a gente encontra nas nossas famílias, nas nossas amizades, né? Essa família maior que a gente vai construindo com amigos. A família que a gente escolhe, né? Os amigos, né? E dessa presença, dessa conexão, desse cuidado, né? É muito sobre cuidado e aí a gente tem um detalhe que é um alerta que a gente precisa ter
do excesso e da falta do amor, né, Suelen? Existe como isso acontecer? Existe, né? Existe. Infelizmente, né? Os riscos da falha na conexão do amor, né? E o que pode gerar em termos até de psicopatologia, né? De adoecimentos, de adoecimentos. Né? Da pessoa não ser vista e não ser percebida em relação às suas próprias necessidades básicas, né? Que são nutridas pelo amor. Porque receber esse amor, né, das nossas figuras de apego é o que vai dar base para o desenvolvimento do autocuidado, né, desse amor por si mesmo. E também da capacidade de amar outras pessoas. Pode até extrapolar aqui, né, e abrir espaço para um outro assunto importante, que me ocorreu agora, que o amor é a emoção básica que favorece o desenvolvimento dos comportamentos pró-sociais, que são tão importantes para se viver socialmente, né? Com certeza, com certeza. Fiquei pensando também, né, Suelen, do excesso, o quanto pode sufocar, o quanto pode impedir o crescimento da outra pessoa, né? Em termos de autonomia, né, de competência, assim, de cuidar de si mesmo, talvez os riscos do excesso de amor sejam principalmente esses, né? E aí vocês podem estar perguntando assim, tá, mas e como que a gente sabe até que ponto a gente tá? Como é que eu regulo? Falhando? Tá faltando algo ou está sendo em excesso? O que tu acha? Por onde que a gente pode ir para ajudar a pensar sobre isso? Pergunta difícil, né? Acho que tem a ver com comunicação, com conexão, como tu falou, de tentar traduzir, assim, as necessidades do outro, mais ou menos por aí, né? E aí eu fico pensando o quanto a gente realmente consegue perceber e validar as necessidades do outro, assim como as nossas. Né? Eu estou agindo porque esperam que eu faça isso, estou agindo por uma pressão social, estou agindo por ansiedade, por medos, ou genuinamente por perceber o que eu estou necessitando e o que o outro está necessitando. E aí a gente tem os limites, né? O outro vai estabelecendo limites e a gente também precisa estabelecer, né? De que, bom, agora eu preciso fazer isso sozinho. Não, isso eu dou conta. Não, isso é o meu momento. E muitas vezes o que a gente precisa como ato de amor, não necessariamente é fazer algo, mas estar ali com a pessoa. Presença. Presença. Né? E aí eu tava compartilhando, mostrando aqui nos bastidores pra ti, antes da gente começar, um desses vídeos que aparecem, né? Um Reels do Instagram, que me tocou e eu pensei, salvei, porque eu vou mostrar pra Raquel o dia que a gente for falar de amor, porque pra mim essa cena representa amor. Então é uma pessoa bem idosa, junto com uma criança que ainda não tem a linguagem, né, bem estabelecida, adquirida, assim, e elas estão sentadas e a criança começa a balbuciar, né, e fazer aquela enroladinha ali de palavras. E o idoso, então, olha para ela, sorri, repete o que ela está dizendo, ou concorda, né? Eles estão sentados um do lado do outro, num banco de praça, né? Na natureza, naquela presença, sem nenhum estímulo, né? Sem nada distraindo. Sem distrações, né? E a gente ouve que tem alguém filmando e sorrindo, assim, porque é um momento de conexão mediado, que pode ser registrado pela tecnologia, né? Que tem algo que a gente precisa prestar atenção atualmente relacionado com o nosso uso de tecnologia, porque ele pode atravessar a conexão nas relações e às vezes atrapalhar. Então, que bom que existem essas possibilidades da gente realmente se conectar afetivamente por chamada de vídeo, de estar ali ao vivo, né, com aquela pessoa que a gente ama do outro lado da tela, né? Não deixar de viver o aqui e agora, né? Não tomar cuidado para não prejudicar a presença por conta da maneira como a gente tem se relacionado com a tecnologia e com as mídias sociais. É bonito quando alguém consegue registrar um momento e compartilhar,
Uhum. E compartilhar a ponto de, porque pelo que eu percebi, eram pessoas falando uma língua que não era nossa, né? Então, a dimensão que tem essa coisa da tecnologia, é bonito poder comunicar um momento, compartilhar um momento assim, mas que isso não seja o tempo todo, né? Que a gente ainda tenha aquele tempo para deixar o celular de lado, e só estar juntos, Uhum. né? Uhum. E são memórias, eu acredito fortemente que são as memórias que mais ficam. Assim, é só da gente pensar nas nossas infâncias, né? Então, assim, a tua avó preparando um café para ti, o cheirinho do café, os sons do ambiente, né? Coisas que vocês faziam juntos. Então, assim, é só da gente parar para pensar que memórias afetivas a gente carrega, né? E é muito de pessoas que podem não estar mais conosco, né? Eu lembro dos meus tios-avós, de uma comida maravilhosa que ela fazia, que só ela faz aquela comida. Então não tem mais alguém que prepare aquela. Isso é amor, isso é afeto, isso é presença, né? É bem interessante a gente pensar no que a gente está deixando para as crianças de agora em relação a memórias afetivas, efetivamente, né? E o que elas lembram, né? As crianças mais velhas ou os adolescentes, o que elas lembram das suas infâncias, né? Como demonstração de amor da gente. Até uma tarefa para vocês fazerem em casa. É uma boa pergunta, né? Uma boa pesquisa para ser feita em casa. Lembrei agora, te ouvindo também, da importância do contato, né? Sim, Do do toque. toque. Pensei num abraço, né? Um abraço apertado, um abraço caloroso, um abraço que tu fica durante um tempo. Como é importante. É. E aí, é claro, aí a gente perceber, né, Suelen, como que é isso para outra pessoa, porque tem uma questão cultural envolvida, apesar da gente ter clareza e saber pela ciência a importância do toque e do abraço, principalmente bebês com as mães, né? Uhum. Mas a gente pensar assim numa criança maior ou até no adolescente, né? Como que é para aquela pessoa receber o toque ou o abraço, né? E a gente dá espaço para escolher como que gosta de receber e dar afeto, né? Isso é um sinal de amor e de cuidado. É o pedido de permissão, Isso. né? Muitas vezes eu utilizo ele, assim. Tem outras vezes que a comunicação é mais espontânea e tu Uhum, percebe que ok, né? uhum, Outras vezes a gente precisa pedir essa permissão. sim. É um pouco aquilo do que a gente estava falando sobre como saber a medida, É, o nível, né? é. Para não faltar e nem ficar em excesso. Que é comum, né? Às vezes nas famílias, a gente está falando de emoções entre gerações, nas famílias existe aquela pressão, porque é porque a gente ama tanto, tanto, que a gente quer apertar, a gente quer É. beijar, né? Porque a gente ama muito. E a outra pessoa? A criança, o adolescente, a outra pessoa, né? Então, abrir mão, dar um passo atrás e ver o que essa pessoa quer, precisa e pode, é um sinal de amor, né? É um sinal de amor. Muitas vezes amor é abrir mão, né? Muitas vezes amor é abrir mão, é não estar junto, entendendo que aquilo é o melhor naquele momento, que aquilo é o que o outro precisa naquele momento. É dar espaço para a pessoa fazer a escolha dela. E ficar feliz e contente, né? Trazer a outra emoção, a alegria, sabendo que o outro viveu algo por ele mesmo, Uhum, né? uhum, Amor também vai dar base para generosidade. sim. Tem um parênteses, que é a questão da neurodivergência, né? Uhum, Da sim, presença sim. de transtornos do neurodesenvolvimento, assim, Uhum, porque tô lendo o livro Cérebro do Autista da Temple Grandin. uhum, Tu uhum, conhece? uhum, uhum, Nossa, eu não conhecia a uhum, história dela, né? E tem até um uhum, filme sobre ela. uhum, Identifiquei que tem umas 2 TEDs, assim, e achei incrível. E uhum. aí eu tô lendo e não assisti o filme ainda, mas ela já no início ali fala sobre as dificuldades dela enquanto crescia com relação ao abraço. Sim.
ela precisava se sentir segura, né? Ela desenvolve algo relacionado a isso, pelo que eu vi no trailer do filme. Não vi o filme. A gente podia até assistir juntos, boa, né? boa. E justamente assim, se perceber respeitada em relação a isso, assim, não, eu não quero, ou quero, é assim que eu me sinto bem, eu não me sinto bem assim, e que as pessoas ao redor percebam isso como uma necessidade dela, e nada pessoal com quem está ao redor, né? Porque pode ser um desafio maior, né, Raquel, para crianças neurodivergentes experienciarem as emoções básicas pela forma como o cérebro delas se desenvolveu ou está se desenvolvendo. E aí é um desafio maior para alguns pais entenderem a expressão dessas emoções e ajudarem as crianças a regularem, reconhecerem e lidarem com essas emoções. Eu lembrei de algo que andou circulando muito nas redes sociais há um tempo atrás, que escolas que adotaram, aliás, até aqui em Pelotas, né, eu conheci uma escola que adotou isso, assim, de na sala de aula, na entrada, na porta, 3 símbolos. Então, o que a criança gostaria de fazer para cumprimentar a professora? Quer um toquinho, quer um abraço, quer um beijo. Então, dela sinalizar o que para ela, naquele momento, é confortável, é esperado e é desejável por ela, né? Eu acho uma boa, assim, né? É um cuidado, é um cuidado, né? Mas que também ela possa experimentar, né? Que ela possa conhecer, né? Conhecer, assim, e ver essas manifestações. Talvez tem uma outra coisa importante aí, que é o quanto que as crianças estão expostas a verem a expressão do amor entre outras pessoas. Sim. Acontecendo no ambiente, né? Porque aí tem a questão também daquela aprendizagem social, assim, é importante também, né? Não é só para com a criança, é também ela poder observar outras pessoas manifestando e expressando essa emoção. E Sueli, eu fiquei pensando que, além das nossas relações e de como a gente comunica a emoção amor, de como a gente recebe, eu fiquei pensando assim imaginei gotas de amor. Eu fico pensando em informações que a gente recebe no dia a dia, né? Porque a gente recebe tantas informações assim relacionadas a situações de violência e coisas difíceis acontecendo no nosso mundo, enfim, né? Mas eu fico pensando quando nós nos permitimos receber de notícias de coisas boas que acontecem no mundo, de pessoas, de vídeos, como esse vídeo que tu trouxe, sabe? O quanto só de assistir ou de ver uma imagem ou um vídeo ativa esse núcleo, né? A gente responde a isso, né? Ou mesmo quando a gente consegue comunicar o amor através de oi, como tu tá, né? Eu sempre percebo a tua atenção quando tu envia mensagens, né? Oi, como é que tu tá? Fiquei preocupada contigo por tal coisa, né? Ou quando um amigo compartilha uma situação difícil e a gente se sente impotente diante daquela situação, de poder oferecer uma alternativa. Às vezes a própria pessoa não sabe ou não tem como mudar a situação. Mas a gente tá ali, né? Mas a gente tá ali e é isso, né? Eu tô aqui, conta comigo, me diz o que tu precisa agora. São formas de oferecer amor, me passa que são. Será, Suelen, que onde há amor, há esperança? Ai, onde há amor, há muita esperança. Né? E é preciso amor, né? Pra gente continuar esperançoso, assim. É uma estrada de 2 vias, assim. Sabe que eu fiquei com uma vontade de compartilhar com vocês aqui, com vocês que nos assistem, e talvez algumas crianças possam assistir também, né? Que tem um livro que eu amo muito, que há muito tempo que eu utilizo no consultório. O que eu gosto muito assim desse livro, que é O Fio Invisível, que é um livro em inglês que já tem uma tradução para o português, O Fio Invisível. Eu gosto muito de convidar as famílias para realizar uma atividade no final, que é construir com a criança quais são os fios invisíveis de amor que existem com a criança, né? Ou seja, quais são as pessoas que tu percebes nesse momento, no aqui e agora,
que possuem essa conexão de afeto, de amor especial e que não vai romper, não importa a distância e o tempo. Então pode ser alguém que já tenha falecido, pode ser alguém que mora muito longe ou uma pessoa que mora perto, né? Então é uma atividade muito bacana que eu queria oferecer para vocês, convidar para construírem, para conversar sobre essa emoção com as crianças, né? E construir esse cartaz de fios de amor. Então, quais são os fios de amor que existem na tua vida, né? O que tu percebe neste momento? Eu amei esse mapeamento do amor, das relações de amor, das conexões. Eu penso que essa atividade, ela favorece a sensação de segurança, que é tão importante, né? E fortalece essas memórias, assim, às vezes a criança se percebe parando para observar aquela pessoa que trabalha na escola, um amigo, um vizinho, o pet, além das pessoas mais íntimas ali de casa, sabe? Ou uma pessoa que já faleceu e que para sempre a gente vai ter essas conexões especiais, né, de amor, né? Muito importante, é o aspecto transgeracional que a gente também deseja destacar aqui, né? Mais alguma dica além do fio invisível? Então, tem um livro que eu escrevi com a querida Marina Guzmão. Então, é o nascimento do amor. Então, justamente, a gente tem aqui o personagem do amor, né? A Manu é uma menina que ela não está conseguindo se afastar da mãe. Então, é uma história muito bacana de ler com as crianças, viu, gente? Ela não consegue se afastar da mãe. O ambiente que ela nasceu cheio de amor, tem ali os irmãos esperando por ela. E com o passar do tempo, ela não consegue ir para a escola, não consegue se afastar dos pais, em especial a relação com a mãe, tá? E aí o amor vai crescendo, outras emoções vão aparecendo, e ela realmente consegue perceber o quanto a escola é um lugar seguro, é um lugar que ela pode confiar, a professora acolhe o choro dela, acolhe todas as emoções que surgiram, e ela vai se sentindo mais fortalecida, né? A família até aumenta com a chegada de um pet no final da história. Então é uma história muito gostosa, assim, de contar para as crianças, tá? É o nascimento do amor. Então fala da emoção básica, amor, né? Enquanto o amor vai crescendo conforme a gente vai expandindo as nossas relações sociais. Perfeito. Sim, porque o amor tem isso, né? É uma emoção que a gente sente com diferentes valências, Sim. né? Em diferentes relações. E ele também nos protege, no sentido de que reduz o estresse, né? Nos torna pessoas mais saudáveis também. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, um trechinho aqui do livro do Nascimento do Amor, em que a mãe da Manu, enquanto está levando a Manu para a escola e ela está muito tensa, não quer ir para a escola, né? Ela acolhe aquela emoção dela e fala o seguinte para ela: vou dar uma dica para você. Feche os olhos e lembre todas as coisas gostosas que você viveu nos últimos dias. Os passeios em família, as brincadeiras. Agora pensa que todos os momentos estão no seu coração e são lembranças que vão dar espaço para novos momentos. Assim seu coração vai ficar cheio de alegria, amor e lembranças coloridas. Obrigada.